Bom dia. Hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo para todo mundo e que impacta na vida, no cotidiano das pessoas, das empresas, de uma maneira absurda. Nós vamos falar hoje de juros. Juros. Todo mundo sabe que juros é o aluguel sobre um capital. Isso é importante. A diferença de um imóvel é fixo e o dinheiro é móvel. Então, tive que fazer uma separação. Mas, na verdade, os juros não é nada mais nada menos que um aluguel sobre um valor que você pega emprestado. Vamos primeiro tecer as considerações para depois desdobrar a forma de cálculo. Então, eu peguei a taxa Selic. A taxa Selic é uma taxa de juros que o governo paga e que o governo recebe. A quem ele deve, ele paga a taxa Selic. A quem deve o governo, ele cobra a taxa Selic. Então nós temos sempre os juros de quem cobra e de quem recebe. São duas pessoas, uma é chamada de credor e a outra é chamada de devedor. No caso do sistema financeiro, nós vamos sempre considerar o banqueiro como o credor, tá? O banqueiro é o credor e as pessoas são os devedores. Mas existe uma pequena parcela de pessoas que é credora do banco, que são os investidores. Então existe o investidor, é aquele que pega o dinheiro, entrega para o banco lhe dá a remuneração. Existe o devedor, que pega o dinheiro e vai pagar a remuneração. Então um recebe juros e o outro paga juros. Eu fiz essa análise baseada na taxa Selic como padrão, porque o padrão de remuneração do investidor é a Selic. Então, tanto o governo como os banqueiros usam a taxa Selic como referência de pagar juros a quem ele deve. E quando você é um investidor, você passa a ser o credor e o banco devedor de você. Então, olha só. Mais uma vez, os números comprovam o que eu disse. Digo e vou dizer sempre: o golpe favoreceu os banqueiros privados. Isso é uma verdade incontestável. Agora vamos analisar efetivamente. Eu não vou falar aqui em spread, eu não vou falar isso porque é muito complicado para muita gente. Eu vou falar da maneira simples no feijão de arroz. Podemos explicar facilmente considerando que um ano tem 365 dias. E vamos considerar que o valor de investimento e o valor da dívida é o mesmo, R$1.000. Eu vou fazer uma análise sobre o valor de R$1.000 que um cara empresta ao banco e sobre o valor de R$1.000 que alguém pega emprestado no banco. Sobre esses valores, nós temos o seguinte comportamento. Para o investidor, ele leva 365 dias do ano para receber um juros de 6% ao ano. Ou seja, a cada R$1.000 que ele coloca no banco, o banco, depois de um ano, paga R$65. Poderá ser trimestral, mensal, aí não tem problema, mas eu estou falando em termos anuais que fica mais fácil da gente compreender. Então, o investidor leva um ano para receber R$65 a cada R$1.000. Agora, vamos ver. Eu peguei as taxas de juros do maior banco privado do Brasil, o Itaú. Então, eu não estou fazendo uma análise do Itaú, eu estou falando uma análise da taxa de juros e o referencial Selic é o que usa para o governo e para os aplicadores. E vou usar as taxas que os bancos cobram dos consumidores pessoa física. Pessoa jurídica tem outros valores, são outras estruturas. Então veja só, se alguém pega R$1.000 emprestado no empréstimo consignável, que é o mais barato do mercado e é o mais seguro, é aquele que desconta na folha de pagamento, o Banco Itaú cobra do 27,87% de juros ao
mês. Ao ano. Desculpe. Ele cobra 27,87% de juros ao ano. Isso quem me deu foi o Banco Central através do site dele. Ele tem lá a taxa de juros. Eu peguei as taxas de juros do dia 18 de maio. Então veja só. Para cada ano que o cara pega emprestado R$1.000 no banco, ele tem que pagar R$ 278,70. Agora, quando a gente fala no empréstimo do cheque especial, todo mundo sabe, é aquele valor que fica na conta corrente e que você utiliza de vez em quando. Tem gente que não sai dele. Para quem não sai dele, a cada R$1.000 que ele pega emprestado nesse cheque especial, ele paga R$ 2.923,40. Ele paga 292,34% de juros. Pô, vamos esquecer desse detalhe não. Por exemplo, o banco, o aplicador, ele aplica R$1.000, recebe 65 de juros, mas o valor que ele vai receber é 1.065. Quem pega R$1.000 no empréstimo consignável, acabando no final do ano, pagando, ele vai pagar 278,70 de juros mais os R$1.000. Então ele vai pagar 1.278,70. É o capital mais os juros. Digamos que ele faça a mesma coisa em relação ao cheque especial. O cheque especial tem uma taxa anual de 292,34%. Significa dizer que no final de um ano, quem pegou R$1.000 emprestado pagou de juros R$ 2.923,40. Se somar ao capital, ele paga no final do ano R$ 3.923,40. Agora também tem os cartões de crédito. Os cartões de crédito têm dois tipos de empréstimos. Tem um empréstimo em que o banco parcela. Não digo o vendedor da loja, não digo a loja, não. O banco. Quando você chega lá e a loja não financia em cartão, você pega o financiamento do cartão. Nesse financiamento, a taxa de juros é de R$ 195,11. Significa dizer que se você pega um empréstimo de R$1.000 e você vai levar um ano para pagar, você vai pagar R$ 1.951,11 de juros. Considerando o capital, você paga ao cartão de crédito R$ 2.951,10. Digamos que infelizmente você não esteja em dia com o seu cartão de crédito. Aí você tem o cartão de crédito, o juro do cartão de crédito, que eles chamam de inadimplente ou anormal. Esse juros está em 218,38% ao ano. Significa dizer que quem deve no cartão de crédito R$1.000 e não pagar dentro de um ano, vai pagar R$ 2.183,30 de juros. Considerando o capital, que é o empréstimo que o banco, que o cartão fez, você deve pagar no final do ano R$ 3.183,80. É uma diferença bem relativa, né? Nós podemos ver isso aí. Agora veja o que é mais interessante. Eu fiz uma relação de prazo. Quanto tempo o investidor leva para receber o dinheiro e quanto tempo o banco leva para receber o pagamento do investidor. Está meio complicado? Deixa eu explicar. Digamos, o banco vai pagar R$ 65. Quanto tempo o devedor vai levar para pagar esses R$ 65? Vai depender da taxa de juros. Então vamos lá. No caso do empréstimo consignável, o mais barato, o banqueiro, em 85 dias de empréstimo consignado, paga ao investidor. Nós temos 365 dias, menos 85 dá 240 dias líquidos para o banqueiro.
especial, a relação é 45 vezes a Selic. Isso quer dizer que em 12 dias de devedor do cheque especial, o banqueiro paga 1 ano do investidor. 12 dias, meu irmão, em 365 dá 353 dias de lucro sobre a Selic. Olha que maravilha. No cartão de crédito normal, equivale a 30 vezes a Selic. Ou seja, o banqueiro leva 8 dias de empréstimo para pagar o ano do investidor. E o cartão de crédito anormal é 34 vezes a Selic. O que quer dizer que em 10 dias da dívida do pessoa física, ele paga o investidor. O que está acontecendo de grande e forte agora com essa mudança de governo? O que existiu e o que existe hoje é um descolamento, vamos assim falar, um descasamento, um descolamento, um distanciamento da taxa Selic sobre a taxa do consumidor. Agora, isso tem um motivo. A taxa Selic hoje está barata, não é pelos mesmos motivos do tempo da Dilma, não é. Na Dilma, o banqueiro teve problemas porque o banqueiro não teve capital forte. Agora, nós não podemos esquecer que no início do governo do Temer, só o Itaú recebeu 26 bilhões de reais. O Santander, são os únicos que saiu na imprensa, recebeu 3 bilhões e 300 milhões. Aparentemente são valores relativamente grandes, mas se você considerar um conceito que é um acordo da Basileia, que todo do sistema financeiro internacional todo, se você considerar esse pequeno detalhe, que a grosso modo significa o seguinte: para cada real que o banqueiro tem de capital próprio, ele pode emprestar 10 reais. 10 reais. Ora, o Temer deu para o Itaú 26 bilhões. Pelo acordo da Basileia, o Itaú pode emprestar 260 bilhões. A taxa de mercado. O Santander recebeu 3 bilhões e 300 milhões. A grosso modo, ele pode emprestar 33 bilhões a taxa de mercado. O que teve de grande força agora nos lucros do banco são estupendos, astronômicos, foram como nunca. Basta dizer que o Santander, para cada 100 reais que o Santander ganhou no mundo, 27 reais é nosso dinheiro. 27 reais do lucro do Santander é nosso. E nós somos o quê? Felizes! Eu fico assim, abismado. Quando eu vejo as coisas, eu analiso números e confirmo tudo o que eu sempre disse. Vejam os números! Ficam nessa teoria, no blá 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 blá. Como é que você pode analisar uma economia, um país sem ver número? E que adiantou o cara ir para a faculdade, fazer universidade, administração, economia? Porra nenhuma! O cara tá sendo enganado até no investimento. Ah, eu tô ganhando 100% da Thalita. Outro dia eu li no Face uma propaganda maravilhosa. 220% da Selic. 187 dias que o banqueiro leva para pagar essa merda. 187 dias.
meu Deus. A Dilma conseguiu abaixar a taxa de juros, mas a Selic baixou, mas na ponta também baixou. O empréstimo consignado chegou a ser 1,7%. Nós estamos pagando 7% no empréstimo consignado. Isso gera um problema sério na economia. A partir do momento que você desloca a massa, essa massa de recursos para pagar juros, você não tem emprego, você não tem produção, não tem nada. Nada. Um dos maiores motivos do Lula ter pago a dívida, está com 357 bilhões de reais, de dólares, não de bilhões, de dólares em reserva internacional, foi que ele reduziu a taxa de juros. Fernando Henrique pagava 45%. Eu não estou falando aqui de PSDB, PMDB, eu estou falando de economia, porra. É economia, número. Fernando Henrique pagou 45% de juros por ano. A média foi 25%. O Lula teve que reduzir, mas reduziu para 12,5%. Metade dos juros. Metade dos juros. A Dilma reduziu para 9,8%. 1/3 quase dos juros. Por isso que deu dinheiro para fazer investimento, por isso que deu dinheiro para ir fazer a educação, por isso que deu dinheiro para fazer a porra do Bolsa Família, que tirou 8 crianças em cada 100 crianças da rua para trabalhar, para estudar no ensino fundamental, e tirou 7 jovens da rua e botou para estudar no ensino médio. Reduziu o nível de natalidade. Reduziu, tardiou o número de filhos e o nascimento. Antes, a idade de 12 a 14 anos era maior. Reduziu-se 3% da gravidez precoce. Ah, é pouco é o cacete no país de 200 milhões. O cara sustentou 6 milhões de famintos, crianças e jovens durante esse tempo todo, dando comida 3 vezes por dia. E que adianta ser católico se você é contra o aborto, mas aceita a fome como morte de criança? Poxa, isso é um país sério? Os números estão mostrando, os números mostram, analisem números. Se vocês não aceitam meus números, façam os seus, mas façam análise de números. Porque o americano diz que nós somos porcos, ou então quando ele era na época do Kennedy, que nós éramos macaquitos. Por quê? Ah, que coisa, rapaz. Agora você vê um candidato vai pra lá e bate continência da bandeira americana. O que esse cara vai fazer no Brasil? O que esse cara vai fazer no Brasil? O cara bateu continência pra bandeira americana, foi pra lá pra fazer porra de coisa de quê? Eu sou brasileiro, meu filho, eu bato continência pra bandeira brasileira. Eu sou nacionalista. Perdemos tudo porque nós não somos nacionalistas. Entregaram tudo. Com essa história de comunismo, porra, muita gente bateu panela, muita gente vai estar em Portugal, porque Portugal é uma maravilha, é socialista. Portugal é socialista. Não confunda estrutura de poder do governo com ideologia de poder de governo. Estrutura de poder define ditadura. Ditadura é estrutura de poder, onde quem está no poder do governo arrasa, mata quem é contra. Ideologia de governo é quando você tem uma relação econômica. Você vai definir aonde pode interferir na economia e até quando. O socialismo é isso, é participativo. E lá em Portugal é socialista. Agora o cara tá, eu não sou comunista. Porra, eu não quero nem saber se eu sou comunista ou não. Eu só quero saber o seguinte: nos fudemos. Nos fudemos. É por isso que o nosso PIB per capita desceu 831 dólares por ano, desde 2015. Ah, porque 2015 não era Dilma. Dilma não era presidente do país. O governo estava parado.
Em 2013, o vice-presidente norte-americano veio aqui e exigiu mudanças na lei do pré-sal e da reserva de material nacional. Dilma disse não. A partir dali, começou-se a instabilidade política. E isso mostra na história que em 60 e 63 nós vivemos uma instabilidade política muito grande e o PIB médio per capita cresceu 27 dólares, um terço do que cresceu depois. E mesmo depois, com o governo militar e o pós-governo militar, o crescimento do PIB médio per capita absoluto foi 69 dólares no máximo. Tá lá os números, procura os números. A única vez que o PIB médio per capita cresceu 1.050 dólares por ano foi na época do Lula. E na Dilma cresceu 200 dólares e 6 centavos. 3 vezes a média de 40 anos anteriores. O Lula foi 15 vezes a média dos governos anteriores. Esse é o país que está para frente? Melhorou? Aonde melhorou? As crianças estão morrendo de fome de novo. 13 milhões de crianças morrendo de fome. E os católicos, protestantes dizendo eu sou contra aborto. Por que tu tá sobrevivendo, filha da puta? Morre de fome. Não morre no aborto, mas morre de fome. Esse é o país que eu quero? Acorda, porra. Eu não sou petista, eu não sou porra nenhuma, eu sou apenas um cara que acha os números e digo pra vocês, pensem! Repense seu posicionamento, repense sua cabeça. O Brasil é forte, eu fui ao sul, eu fui ao norte, eu fui ao nordeste. O Brasil é rico. Hoje o petróleo que nós investimos 20 bilhões por ano para achar o pré-sal, chegar lá no pré-sal porque ninguém fez isso antes. Tá dando lucro para a Noruega, tá dando lucro para os Estados Unidos. Hoje a gente paga gasolina em euro, porque a Shell é europeia, é o norueguês, não paga mais nem em dólar. A gente paga gasolina em euro. Acorda, poxa, que coisa!